Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu convido você a pegar sua Bíblia e abrir na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos de 3 a 8. E vamos ler e meditar nesta palavra que nos conclama a diligência, a dedicação, consagração da nossa vida inteiramente ao Deus que nos doou todas as coisas, que nos capacitou para viver para a sua glória e virtude, para honrar o seu nome aqui na terra. O versículo 3 da primeira epístola de Pedro, no seu primeiro capítulo, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude e o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Acrescentando a fé é o tema dessa meditação, desse momento. E aqui, observe que no versículo 5, ele diz assim: por isso mesmo, né? Por isso mesmo, por causa do nosso novo nascimento e das preciosas promessas do divino poder que nos são oferecidas em Cristo, não podemos acomodar-nos e ficarmos satisfeitos com a fé. Fé, crer, confiar. Mas, para que você entenda, é como Tiago nos coloca, dizendo assim: a fé sem as obras é morta. É isso que Pedro está propondo aqui, que seja acrescentada à fé a prática, o viver cristão, a busca pelo desenvolvimento daquilo que realmente nos identifica e identificará sempre como verdadeiros cristãos que conhecem a Cristo e que imitam a Cristo. E como o texto nos coloca, que assim participam da natureza divina. A graça de Deus exige, como também capacita, a diligência ou o esforço do homem é necessário. A graça capacitou, mas o esforço do homem é fundamental. Por isso Pedro coloca aqui, com diligência, né? É preciso acrescentar a fé, a virtude, conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a fraternidade e o amor. Isso devemos trazer para dentro deste relacionamento com Deus que temos, aquilo que podemos reunir, esforço necessário, constante, para que haja realmente prática daquilo que a gente tem aprendido no dia a dia, do envolvimento com a Bíblia, com a leitura, com a oração, com a vida como igreja, no nosso cotidiano. E aí Pedro, para ilustrar a maneira segundo a qual a vida cristã deve ser concretizada no comportamento, ele selecionou uma lista de virtudes e que devem ser achadas na vida de cada um de nós, na vida cristã sadia, pois o objetivo é que participemos da natureza divina, como ele coloca. E isso só acontecerá se houver esse engajamento, recebendo a graça, as virtudes da parte de Deus, mas fazendo um esforço contínuo para exercer cada uma delas, praticando-as no dia a dia, exaltando assim o nome do Senhor. E aí observe que ele coloca da seguinte maneira: a fé como pedra fundamental sobre a qual estão edificadas as virtudes que se seguem. Eu gosto da maneira também como ele coloca as coisas uma
Virtude sempre sendo apoio para a próxima. Unia a virtude e o conhecimento. O conhecimento, o domínio próprio. E assim segue, porque há uma clara dependência processual. As coisas vão se desenvolvendo a partir do momento que a gente aceitou, a gente vai crescendo na graça, degrau por degrau, e vai associando as coisas. Uma virtude nos ajuda a alcançar a outra e a viver a outra. Então, Pedro diz aqui que devemos acrescentar à nossa fé a virtude. A virtude é a bondade, ou a gente poderia dizer a excelência, que é uma palavra rara no grego bíblico, mas que muito comum na literatura cristã. Era usada para denotar o devido cumprimento de qualquer coisa, ou seja, viver, fazer as coisas com excelência. A verdadeira excelência cristã é a varonilidade de Cristo, ou seja, a semelhança com Cristo. É isso que essa virtude propõe, é isso que Pedro propõe com essa virtude, na verdade. É que a gente entenda que a vida cristã exige que a gente se assemelhe a Cristo. Foi perfeito naquilo que fez e no que sentiu, na motivação. Jesus é o alvo da fé cristã, da vida cristã. E ele continua dizendo que é preciso que essa virtude seja acrescida a ela o conhecimento. Conhecimento é aqui sagacidade, é sabedoria prática. Sabedoria que distingue o bem do mal e que mostra que caminho devemos seguir, como fugir do mal, qual a estrada por onde se faz isso. O conhecimento é aqui colocado como sendo um conhecimento mais profundo do Senhor. É isso que vai nos conduzir pela estrada sempre do ideal cristão. E aí o texto prossegue dizendo, acrescenta a esse conhecimento o domínio próprio. Controlar as paixões em vez de ser controlado por ela. É submissão ao controle de Cristo. Aristóteles chamou essa virtude de o modo anelante, a virtude divina que está além do homem. Os falsos mestres diziam na época de Pedro que o conhecimento os libertaria dessa necessidade de ter e de viver o domínio próprio. Mas Pedro aqui enfatiza que o verdadeiro conhecimento leva para o domínio próprio qualquer sistema, irmãos, que divorcie a religião da ética é fundamentalmente heresia. Nós conhecemos a Jesus e esse conhecimento deve nos conduzir na direção certa, submetendo-nos a Ele, deixando-nos controlar por Ele, pelo seu Espírito. E aí as nossas paixões todas estão entregues, digamos, crucificadas, e assim não cumpriremos a vontade da carne, não permitiremos que as paixões dominem. O conhecimento vai nos levar e vai nos conduzir a isso. Quanto mais de Cristo buscarmos, mais encontraremos força e poder para vencer a nós mesmos, para destronar o nosso eu. Acrescenta ao domínio próprio a perseverança, a disposição mental que não é abalada pela dificuldade, pela aflição, e que pode resistir a essas duas agências satânicas de oposição do mundo, da parte de fora, e da sedução da carne, da parte de dentro. É perseverança, capacidade de suportar, né, e permanecer firme onde se deve estar. Não é aceitar tudo, né? Provém da fé nas promessas, vê o infortúnio à luz calma da eternidade. Perseverança, como citamos na live anterior, é essa capacidade de viver a vida, de suportar todas as coisas, porque tem o olhar voltado para o futuro eterno. Por isso que há perseverança quando se percebe que aqui estamos apenas como peregrinos, mas seguimos para a eternidade. Por isso suportamos. Eu gosto da ligação que há entre essas duas virtudes aqui, domínio próprio e perseverança. E veja a diferença entre elas. O domínio próprio tem a ver com prazeres,
não se deixar dominar pelos prazeres, não aceitar realmente aquilo que atrai os olhos, mas abrir mão dos prazeres para permanecer na trilha, no caminho. A perseverança, porém, tem a ver com pesares. Suportar as coisas por causa daquilo que se crê, por causa daquilo que se sabe sobre Deus, sobre o seu amor e sobre, acima de tudo, sobre a eternidade que logo virá. Então, o homem que pode suportar e aguentar adversidades, este é o verdadeiro exemplo de perseverança. É assim que a gente deve estar diante de tudo isso que acontece no mundo. Perseverantes, confiantes, esperando o que logo acontecerá, o retorno do Rei. E ele diz, para acrescentar a perseverança, a piedade. Piedade é reverência, é uma consciência muito prática de Deus em todos os aspectos da vida. Ser correto diante de Deus e do próximo. Semelhança verdadeira com Deus, com Cristo, é participar da natureza divina. É a devoção que nos leva a viver sempre conscientes de que Deus está aqui, Ele está perto. Ele está perto, Cristo logo voltará, mas Ele está perto de cada um, observando, olhando. Nós temos que um dia prestar conta àquele que o tempo todo esteve ao nosso lado, observando o nosso agir, o nosso viver. Deus, a Ele devemos devotar o nosso coração, a nossa vida. Devemos ter uma vida piedosa, de comunhão plena, de envolvimento com a sua vontade, mergulhados na comunhão em oração e, como sempre enfatizamos, Bíblia, fundamenta-se nela, conhece-se Deus através da Bíblia, antes de tudo, e aí vive-se essa experiência cristã prática de viver o Evangelho que temos aprendido. Mas é preciso acrescentar, a piedade, a fraternidade, amor para com os irmãos, que nasce no coração de quem nasceu de novo e deve ser demonstrado a prática, essa realeza do seu comportamento para com outros filhos, ou seja, nós somos filhos do Rei, somos herdeiros do Reino Eterno. Essa realeza tem que aparecer no nosso comportamento. Devemos demonstrar amor para com os irmãos, como o nosso Pai demonstrou. E aí apresenta por último a coroa do avanço cristão. Filia é amizade, eros é amor sexual. Estes sentimentos são despertados por aquilo que o outro é. Mas essa palavra que aparece aqui é ágape. Ágape é evocado por aquilo que Deus é, não pelo que há no homem, pelo que se vê no homem, pelo que se percebe no não. É evocado pelo que Deus é. É de Deus que procede o ágape. Deus é a fonte do ágape. Amor por querer o bem sem desejar, sem visar nada em troca. É amor destituído de qualquer egoísmo, sem merecimento. Isso que Ele quer de nós. Por isso diz Romanos 5,5 que Ele derramou o ágape, o amor, pelo seu Espírito em nós. E a verdade é essa: os homens nunca crerão que Deus é amor, a não ser que vejam nas vidas dos seus seguidores profetas. Precisamos acrescentar, irmãos, a fraternidade, o amor aos irmãos, o amor ágape, o amor que vem de Deus, o amor que nos leva a dedicar a nossa vida a Deus e ao próximo com o objetivo de resgatá-lo. Mostrar Deus é amar. E assim o mundo poderá crer que realmente Deus é amor. Quando puder observar que esse amor está presente na vida da sua igreja, na vida do seu povo. E o povo de Deus existe para viver o Evangelho assim como Pedro nos coloca. E devemos buscar o tempo todo, como ele diz, participar da natureza divina, acrescentando a fé, a virtude, a excelência, a bondade, acrescentando
a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor ágape. Isso sim é buscar constantemente, como diz o texto, com diligência. E se você pode perceber na leitura, esse texto diz claramente que de Deus procedem todas as maravilhas, as dádivas, a graça vem de Deus. Mas é preciso que o homem participe, se envolva, se dedique, se mostre, se consagre ao Senhor, que lhe doa todas as coisas, que o capacita. Deus chama, capacita para vivermos sua vontade, mas nós precisamos, uma vez que o conhecemos e conhecemos sua vontade, com diligência vivê-la. É isso que Deus espera de nós. E o que esperamos, queridos, é que nesse tempo que estamos aqui assim, recolhidos em casa, meditemos e pensamos o que levaremos desses momentos para o futuro. Quando tudo isso passar, como seremos? O que faremos? A igreja está tendo uma oportunidade especial de refletir sobre o seu passado, como estávamos antes do coronavírus. Como seremos depois desse momento de isolamento? Que a resposta seja um viver condizente com isto que acabamos de ver aqui. Uma igreja mais viva, mais ativa, participativa, engajada em glorificar o Senhor. Uma fé que está presente não só no templo, enquanto adoramos, enquanto cantamos, mas uma fé que se mostra no dia a dia, para que o mundo conheça Cristo, conheça o seu plano salvador, conheça a verdade que realmente liberta. Uma igreja livre para viver o Evangelho, que vive de verdade esse Evangelho, é o melhor que o mundo precisa ver para conhecer a plena verdade e assim poder também viver o que nós vivemos. Que o Senhor nos abençoe e que Ele continue a conceder a você paz, serenidade, e que nesses tempos de reflexão que haja crescimento, que haja desenvolvimento da nossa fé, para a glória do Senhor Jesus.